Olá pessoal, eu sou o Rodrigo. Esse vai ser o primeiro vídeo de uma série que eu vou montar dentro de uma playlist, né, no YouTube, onde a gente vai falar sobre o processo de formação da crosta terrestre. E dentro dessa nossa conversa, o objetivo vai ser falar sobre o que interessa para a gente na engenharia civil. Bom, para poder abordar esses temas, ou falar sobre todo esse assunto dentro dessa nossa playlist, eu dividi em seis partes, sendo a primeira aí que a gente vai abordar agora, que é a parte da crosta terrestre. Depois nós vamos falar dos minerais, depois das rochas, dos solos residuais, dos solos transportados e finalizar falando sobre a água nos solos. Então, espero que vocês gostem. Vamos começar então falando sobre a crosta terrestre. Bom, por que falar da crosta terrestre? Para a gente na engenharia civil, é a parte que interessa do planeta Terra. Por quê? Todas as nossas obras, elas estarão em contato de alguma maneira com a crosta terrestre. E nunca abaixo dela. A crosta terrestre é a camada que fica na parte superficial do planeta. Se você olhar com relação ao planeta, a crosta terrestre é uma camada fininha. Mas, dentro das nossas ordens de grandeza, das nossas construções, a crosta terrestre ela tem uma espessura bem grande. Okay? Então, as nossas obras dentro da área da engenharia civil, ou elas vão estar apoiadas em cima de solos e rochas que são a superfície da crosta terrestre, ou elas vão estar também no interior da crosta terrestre, por conta de subsolos, por conta de túneis, por exemplo, tá? Ou alguns tipos de tubulações e de fundações, né, de edifícios. Então a gente precisa conhecer um pouquinho da crosta terrestre, pelo menos a parte que nos interessa dela. A crosta terrestre ela é formada basicamente de rochas e de solos. Rochas e solos, eles são constituídos por minerais que, depois de um processo de intemperismo e de um processo de transformação que acontece na superfície da Terra, esses minerais que não são orgânicos, são inorgânicos, eles podem se transformar em outros minerais e se juntar também com matérias orgânicas, ok? Outros compostos de origem orgânica formando outros tipos de solos e rochas. Um dos exemplos mais clássicos seria o carvão, que é um tipo de rocha que é inflamável e tudo mais, e tem lá suas características por conta disso. Então vamos, para poder chegar, né, e falar sobre esse assunto, vamos lá da origem. Nosso planeta Terra, como ele foi formado? Então, existem diversas teorias, a gente tem estudos, né, sobre isso. Eu pesquisei, fiz algumas pesquisas e tentei trazer algumas informações com relação àquilo que eu encontrei nas minhas pesquisas e, né, tentando trazer aquilo que é importante para a gente na engenharia civil, né, e não tudo que existe em todo esse tipo de pesquisa. Então, o planeta Terra, assim como qualquer outro planeta, ele foi formado por conta de uma força gravitacional que foi juntando ou condensando os materiais que estavam no espaço, que eram constituídos por poeira cósmica e gás. Essa condensação, né, essa força que ia juntando esses materiais, ia gerando ali várias colisões. Essas colisões faziam com que existisse ali um aumento grande de temperatura e, conforme você tinha um aumento de temperatura, você tinha um derretimento ou você muda o estado, que é um estado de está no estado gasoso, né, muda para o estado líquido. E, e você tinha um derretimento de toda a estrutura. Esses elementos, né, químicos que iam se juntando ali, os mais pesados foram se posicionando em sua maior proporção no núcleo do planeta e em menor proporção na parte mais externa, nas bordas.
Depois de todo o processo de formação do planeta, o nosso planeta ele era uma bola de fogo, né? E aos poucos, não é, foi acontecendo o processo de redução de temperatura e, consequentemente, de solidificação dos materiais. Então, o processo de solidificação ele se dá por variações de temperatura e pressão. Então, a redução de temperatura faz com que o material, que está no seu estado líquido, possa passar para o estado sólido. E isso foi acontecendo. Durou alguns anos, estima-se que seja algo aproximadamente em 800 milhões de anos. Okay? Então, nesse processo, que durou algo aproximadamente, algo próximo de 800 milhões de anos, foi entendido que aconteceu ali a formação do que a gente conhece hoje, do que a gente chama hoje de crosta terrestre. E foi a partir daí que a gente começa a estudar e começa a entender a história geológica da Terra, que se deu há 4 bilhões de anos atrás. Então, nesse tempo de 4 bilhões de anos que a gente tem de conhecimento, ou pelo menos teórico, né, da história geológica, houve o aparecimento dos minerais, das rochas e da água. Eu circulei aqui dentro de uma cronologia que eu peguei na internet, há 4,4 bilhões de anos atrás, ou 4.400 milhões de anos atrás, nós tivemos aí o aparecimento do primeiro mineral. O mineral, ele simplesmente são vários elementos químicos que se solidificam e se transformam em alguma formação, numa molécula que seja estável. Então, e aí ela tem suas características, né? E aí a gente chama isso de mineral. Então é uma formação natural, inorgânica. Há 3,8 bilhões de anos atrás, entende-se que teve aí a primeira evidência de água. Depois passou-se muito tempo e só há 2,5 bilhões de anos atrás é que aconteceu a completa formação aí dos continentes. Continuou, né? E o tempo foi passando. Há 500 milhões de anos atrás foi o momento onde que teve o Big Bang evolutivo. E aí, nesse período, teve vários momentos onde foi aparecendo vários tipos de espécies e foram tendo também vários processos de extinção em massa. Okay? Os animais terrestres mais antigos, eles estão datados ali de mais ou menos 420 milhões de anos atrás. Até então, você tinha mais vegetações e tudo mais, e animais aquáticos, né? E há 120 milhões de anos atrás, que a gente tem aí a primeira evidência do aparecimento da nossa espécie, que seria o Homo sapiens. Nesse processo, você tem diversas vezes momentos onde você tem extinção em massa, ou então você tem evolução, tudo mais. Isso se dá muito pela transformação que acontece no nosso planeta, por conta de eventos climáticos, eventos climáticos, geralmente climáticos, que se dão por conta de movimentações de placas tectônicas, por conta de variações de temperatura, por conta de aparecimento de vulcões, né, em situações onde você tem um meteoro que se colide contra o nosso planeta. Então isso daí vai fazendo com que exista aí um processo de modificação do nosso planeta e existe aí um processo também de formação do relevo, que se deu desde então. Desde o início da formação do nosso planeta, a gente vive hoje um momento do nosso planeta onde já aconteceu muita coisa para poder chegar no relevo que a gente conhece hoje. E ainda está em processo de formação. Então, ainda vai acontecer muita coisa, ainda muita coisa vai mudar. Tá? O relevo não é estático. Ele se movimenta, ele se modifica de tempos em tempos. No caso, a percepção nossa ela é pequena porque esse processo de movimentação das placas tectônicas, de modificação do relevo e tudo mais, ele se dá, ele é lento para a gente. Né? Para a gente, 100 anos é uma vida, para esse processo de formação, 100 anos é muito pouco tempo. Então você vê aí, dentro dos estudos que a gente pode pesquisar, que há 2 bilhões de anos atrás a gente tinha uma formação de continentes,
Depois, há 1 bilhão de anos atrás, uma formação completamente diferente. Há 550 bilhões de anos atrás, a gente já tem mais uma outra modificação. E só há 230 milhões de anos atrás que a gente começa a perceber aí uma formação mais parecida com o que a gente conhece hoje, mas ainda muito diferente. Há 105 milhões de anos atrás, a gente já consegue perceber com mais clareza a formação da América, da África, da Europa, da Ásia. A gente ainda vê a Austrália muito longe do que ela está hoje, a Índia também completamente longe de onde ela está posicionada hoje em dia. Então, esse processo de formação ele leva muito tempo. Falando sobre, voltando agora ao assunto da estrutura da Terra, para poder a gente chegar na crosta terrestre, a Terra ela é dividida, ou a estrutura da Terra é dividida em camadas. E a gente tem dois processos de divisão. Um que é a divisão geoquímica e o outro que é a divisão geodinâmica. A geoquímica divide as camadas baseado nas características de densidade, ondas sísmicas e composição química. E ela divide em crosta, manto e núcleo. Já na divisão geodinâmica, esse processo é baseado no comportamento mecânico gerado, por exemplo, por variações de temperatura e pressão. E aí a gente tem a divisão em litosfera, astenosfera, mesosfera e endosfera. A endosfera, para a divisão geodinâmica, seria o núcleo para a divisão geoquímica. E o manto, para a divisão geoquímica, ele pega toda a mesosfera, pega toda a astenosfera e parte da litosfera, que está na divisão geodinâmica. E parte da litosfera, a parte mais superficial, seria a crosta terrestre. E aí vocês estão vendo que a crosta terrestre ela é bem pequenininha, né? Mas com uma espessura aí que varia de 15 a 70 quilômetros. Okay? E a litosfera, que pega a crosta terrestre mais um pouco, ela fica em cerca aí de 100 quilômetros. Essa espessura da crosta e da litosfera, ela tem uma variação grande por conta das regiões continentais e oceânicas. Onde você tem oceano, você tem menos peso, você tem menos formação de rochas ali, e aí você tem uma espessura menor. E onde você tem um continente, você já tem o contrário, uma espessura bem maior. O núcleo da Terra, o que é importante a gente mencionar aí, que eu acho relevante para tudo que a gente estuda depois na engenharia e na engenharia geotécnica, é talvez falar um pouquinho da massa específica. Você observa aí que a massa específica do núcleo da Terra varia de 9 a 13 gramas por centímetro cúbico. Se a gente fizer uma correlação com algo que a gente conhece, por exemplo, a água ela tem uma massa específica de 1 grama por centímetro cúbico. Então, isso significa que lá no núcleo, se você pegar um pedaço do núcleo de 1 centímetro cúbico, né, ele vai pesar, esse mesmo centímetro cúbico de água, ele vai pesar de 9 a 13 vezes mais do que o peso da água. Certo? E outra coisa que a gente pode observar é que a constituição dos elementos químicos, né, ela se dá em maior proporção por ferro, níquel, elementos que são mais pesados. Consequentemente, você tem uma massa específica maior, tá? Além de você estar numa densidade ali, de uma aproximação maior ali desses elementos químicos. Com relação ao manto, você tem aí uma variação de características grandes dentro do manto, se você falar em temperatura e pressão, por exemplo, mas você já vai ter uma massa específica bem menor, que vai variar de 3,3 a 5,5 gramas por centímetro cúbico. Okay? Então essa é a grande característica. E o material que predomina no manto já muda um pouco, seria o silício, o alumínio, o ferro e o magnésio. E a litosfera, que pega parte do manto, pega parte do manto e pega toda a crosta terrestre, ela tem uma massa específica já bem menor, de 2,7 a 3 gramas por centímetro cúbico. A espessura dela, como eu já falei, ela varia dependendo do local. Você vê aqui nessa figura, a litosfera pega o cial e o cima. O cial seria a crosta terrestre e o cima seria a parte de baixo da crosta. A parte de baixo, que não seria mais a crosta terrestre, mas que ainda seria parte da litosfera. E você observa que tanto a crosta, né, como toda a litosfera tem uma redução de espessura nos oceanos e um aumento nos continentes, principalmente em regiões onde você tem montanhas. Então, para compensar essas montanhas aqui, você tem uma altura maior, então essa altura desce aqui também para poder fazer um equilíbrio de tensões aqui
Por isso que a crosta terrestre nos continentes ela tem uma espessura maior. Falando só sobre a crosta terrestre, você vê essa grande variação aí da espessura e você vê o material que constitui a crosta terrestre basicamente é silício e alumínio, massa específica em torno de 2,7 gramas por centímetro cúbico. 2,7 gramas por centímetro cúbico já se aproxima muito, já se aproxima muito da massa específica das rochas que a gente utiliza na construção civil. Então, a gente já observa, né, que a gente está mais, né, dentro daquilo que a gente realmente trabalha, tanto porque nós estamos próximos da superfície. Claro que 2,7 é uma média, né? Então você tem mais profundo, seria uma massa um pouco maior, mais próxima da superfície, uma massa um pouco menor. E a espessura variando de 15 a 50 quilômetros. Só para a gente ter uma ordem de grandeza, a Petrobras, por exemplo, ela faz poços de petróleo no oceano, aqui no Brasil, e eu acredito que a Petrobras seria uma das empresas que explora petróleo de forma em locais mais profundos, né? Ali os poços de petróleo da Petrobras giram em torno de 4.000 metros de profundidade, ou seja, não chega ainda próximo aí do final da crosta terrestre. Para separar a crosta terrestre do manto ou da cima, que é ainda parte da litosfera, a gente tem a chamada descontinuidade de Murov. É uma interface, né, onde você tem uma região descontínua, onde você tem a separação do manto da crosta. Você tem rochas mais basálticas nesse local, né, por conta, né, do derretimento da lava que acontece ali, locais que ela encontra ali para passar e tal, e aí vai formando essas rochas mais basálticas, que são mais escuras, que são mais os minerais mais finos e tal, são rochas mais vulcânicas. E acima você vê as rochas mais graníticas, que são as rochas mais claras, com os minerais maiores, que estão que preenchem a maior parte aí da crosta terrestre. Com relação, então, ao que a gente conhece, né, da crosta terrestre, eu fiz algumas pesquisas e, dentro daquilo que eu encontrei, eu obtive essa informação aí de que o furo mais profundo que já foi realizado na crosta terrestre, até os dias atuais, ele está localizado na península de Kula, que fica na Rússia, e ele atingiu algo em torno de 12 quilômetros. Okay? Hoje tem notícias de que existe aí a vontade de se fazer escavações para poder se conhecer de forma, né, até profundidades maiores, mas eu não, isso daí eu acho que ainda não aconteceu de verdade. Então, observa-se aí que a temperatura no final da escavação chegava a 180 graus, o que inviabilizou a continuidade da escavação. Okay? Ali as rochas que estavam lá embaixo, elas, né, dentro dos estudos do pessoal, elas estavam ali há 2,7 bilhões de anos atrás, o seu processo de formação, né, conforme aconteceu, e que, devido a essa alta temperatura e pressão, observamos que as rochas ali, elas já não estavam mais duras como pedras, e sim mais plásticas, elas, né, mais uma massa plástica do que propriamente uma pedra dura. E mais do que isso, dentro dos nossos conhecimentos, aquilo que a gente sabe é tudo obtido de forma indireta, por meio, por exemplo, de ondas sísmicas provocadas por terremotos. Aqui, de novo, algumas imagens mostrando o cial acima e o manto, né? E algumas características do nosso planeta que seria interessante a gente saber, a gente, né, ter isso na mente. A massa específica média gira em torno de 5,5 gramas por centímetro cúbico. E a gente tem que saber que esses 5 gramas é um valor alto com relação àquilo que a gente tem na superfície, um valor baixo com relação àquilo que a gente tem no núcleo, já que a gente tem uma variação de 2,7 até 13. Então 5,5 é apenas um valor médio. Raio equatorial, ele vai variar dependendo da região, se for na região polar ou equatorial, varia algo em torno de 6.357 a 6.378 quilômetros.
ok? Então, é um bom... Acho que é importante a gente ter esses movimentos e fazer comparações. Por exemplo, a maior montanha que está no nosso planeta, ela tem quanto de altura? Ela tem algo em torno de 8 quilômetros, 8.000 metros de altura, né? E é pouquinho em relação ao raio do nosso planeta. Então é um carocinho, né, que fica em cima do nosso planeta. Para a gente é uma montanha muito alta. Ah, como a gente já falou, o nosso planeta ele está em constante mudança. Essas mudanças elas ocorrem por conta da dinâmica interna e externa da Terra. E elas demoram de milhões de anos para acontecer, por isso acabam não sendo muito perceptíveis. Algumas coisas a gente realmente percebe, sim, se a gente já tiver um conhecimento teórico sobre o assunto, aí a gente realmente consegue perceber. Tá? E outras coisas realmente demoram muito tempo para acontecer. Dentro da dinâmica interna e externa, basicamente a dinâmica interna da Terra ela se dá pelo movimento das placas tectônicas, pela formação de vulcões e terremotos. Consequentemente, aí a gente pode dividir em movimentos epirogênicos, orogênicos e vulcanismo. O epirogênico está relacionado à variação do nível do mar. Ok? A gente tem que, nos últimos um milhão de anos atrás, não tanto tempo assim, né, o nível do oceano ele já subiu, já desceu algo em torno aí de 100 metros. Ok? A gente sabe que a gente está aí no momento de mudanças climáticas, né, por conta de um aquecimento global, que vai ter né, que a gente espera aí um aumento do nível do mar em torno de alguns centímetros, mas isso daí acontece, só que né, acontece naturalmente esse aumento, né, ou essa redução, acontece naturalmente, só que né, com milhares de anos aí né, né, desse processo de evento. Não sei quanto que isso representaria em centímetros por ano, ou milímetros por ano, para poder fazer essa análise. Mas é um processo que acontece e que a gente tem comprovações disso. Os movimentos orogênicos, eles são movimentos relacionados à formação de montanhas, que se dão por diversos tipos, mas basicamente um desses tipos relacionados à dinâmica interna seria por conta da movimentação do encontro de placas tectônicas. E o vulcanismo seria o processo também de modelamento do relevo por conta do derramamento vulcânico, derramamento de lava que acontece na superfície, formando inclusive montanhas, ok? E também né, formando relevos com rochas vulcânicas. E a dinâmica externa, ela se dá pelos eventos climáticos que a gente tem no nosso planeta, relacionados a chuva, vento, gelo, rio e mar. Seria uma dinâmica que modifica de forma significativa o relevo, mas não numa ordem de grandeza não tão grande como o que acontece na dinâmica interna. A dinâmica interna, eu poderia dizer que ela seria mais lenta, só que mais significativa, e a externa seria mais rápida, com eventos acontecendo, só que menos significativa. Mas por conta da dinâmica externa, por exemplo, a gente tem diversas formações de relevo, como por exemplo a Chapada Diamantina, né, que acontece por conta de intemperismo e né, de rios que passam lá e tal, formando todo um relevo diferenciado naquela região, por exemplo. Aqui eu estou trazendo para vocês uma figura mostrando ali a posição das placas tectônicas. Tá? E aí a gente pode observar, por exemplo, que nós estamos bem no meio da placa sul-americana, que é essa placa que está pintada de rosa, nós estamos bem no meio. Isso explica o fato de a gente ter bem poucos, ou pouco significativo, ou com pouca significância, eventos relacionados principalmente a terremotos. Vulcões a gente nem sabe muito bem como é que funciona, pelo menos quem não saiu aqui do Brasil, né? E a gente observa que, por exemplo, no Chile, ele está ali entre a placa sul-americana e a placa Nazca. E ali você tem ali vulcões em erupção o tempo todo e muitos eventos de terremotos. Isso vai acontecer em todos os limites de placas tectônicas, de todos os países que estão no limite. A gente pode citar aqui o Japão, que pega aqui uma situação bem complexa, né?
A gente cita aqui a Indonésia, o Caribe, né, a parte aqui da Califórnia, nos Estados Unidos, a parte aqui do sul da Europa, onde a gente tem a Itália, por exemplo, onde a gente tem aqui a Índia, a divisa da Índia com a China. Então, são locais onde você tem ali problemas, né, eventos relacionados a esse tipo de situação. Essa movimentação das placas tectônicas, elas acontecem o tempo inteiro. A velocidade, ela chega a 6 centímetros por ano, que eu acho até um valor significativo, tá? E as placas, elas podem se aproximar, elas podem se afastar, elas podem se movimentar paralelamente. Então, é o que a gente chama de limites convergentes, divergentes e transformadores. Aqui na figura vocês podem ver aqui seria uma situação de limite divergente, aqui onde você vê duas setas se afastando. Onde você vê as setas se aproximando, nós teríamos os limites convergentes, né? E em alguns locais aqui você vê a separação, né, do relevo, seriam limites divergentes. Citando alguns exemplos sobre limites convergentes, a gente pode falar sobre as ilhas japonesas, onde a gente tem a placa pacífica entrando por baixo da placa da Eurásia, e aí gerando aqui a formação dessas ilhas japonesas e todo o problema que existe lá por causa disso. Outra situação seria a Cordilheira dos Andes, que a gente tem ali no Chile. A gente tem a fossa do Peru-Chile, onde a placa Nazca ela entra por baixo da placa sul-americana. Nós temos também o Himalaia, tá? Onde a gente tem a placa indo-australiana, onde seria a Índia, né? Entrando por baixo da placa da Eurásia, formando essa cadeia de montanhas do Himalaia, mais o planalto do Tibete. E os limites, dentro dos limites divergentes, o que a gente poderia citar aí de forma bem conhecida, né, seria a separação da América do Sul com a África. Então esse processo de separação aconteceu, né, já vem acontecendo há 500 milhões de anos atrás, e por isso que hoje a gente está bem no meio da placa tectônica, mas há 500 milhões de anos atrás, próximo onde a gente vive hoje, era bem provável, ou já se tem evidências disso, que você tinha formações vulcânicas, vulcões né, em atuação e tudo mais. Então, hoje em dia, os vulcões que existiam antigamente, eles acabaram ficando inativos, porque não tem mais força para o magma conseguir chegar na superfície, né, pela dificuldade de você estar passando por dentro de toda a crosta continental. Aqui os limites transformadores, o mais famoso seria a falha de Santander, que passa aqui ela vai entrar dentro do continente americano, na cidade de São Francisco, vai passar entre Los Angeles e Las Vegas, cruzando a Califórnia e vai sair ali no México. Pelo Google Earth a gente consegue ver essa imagem, né, mostrando aqui a falha e identificando aqui, parece uma cicatriz, né, dentro do relevo. Terremotos e vulcões. Por que acontece? Né? Os terremotos, eles acontecem porque as placas tectônicas elas estão se movimentando, só que no contato é um contato rocha com rocha, e aí existe um atrito que dificulta essa movimentação, e quando esse atrito faz com que a rocha não consiga escorregar uma sobre a outra, ela fica presa, e aí as forças que estão tentando fazer ela se movimentar vão gerando um aumento de pressão, esse aumento vai ficando significativo até essa pressão em excesso ser maior do que a resistência que está impedindo a movimentação por conta do atrito. E aí acontece, né, de você liberar instantaneamente essa energia, de soltar, e ela se movimenta assim de uma vez. E aí ela se movimenta de uma vez, solta uma energia, uma vibração que vai se propagando por ondas até chegar na superfície e nos locais ali próximo onde foi aquele chamado epicentro, né, da movimentação ali das placas tectônicas. E aí é observado tudo isso aí.
Aqui vocês estão vendo onde nós temos aí a maior quantidade de terremotos. Vocês podem observar aqui, estão em sua grande maioria exatamente nos limites das placas tectônicas. Você vê, inclusive, circulando aqui as placas tectônicas, esses terremotos que estão passando nesses locais todos aí. E com relação aos vulcões, o processo que gera aí o vulcão, que é o magma emergindo na superfície, escapando, né? O que acontece? O magma que está embaixo da crosta terrestre, a crosta terrestre é um peso sobre o magma. Então, o magma ele está sob pressão, tá certo? Então, esse magma está sob pressão. Quando acontece uma falha na crosta terrestre e o magma encontra o espaço para passar, ele vai passar tentando liberar toda essa pressão. E se esse espaço, se essa falha ela vai se dando até chegar na superfície, esse magma escapole e começa a esburrar para fora da crosta terrestre, e aí você tem a formação do vulcão, que é o derramamento de lava. Dependendo da dificuldade ou não dessa lava conseguir escapar, né, você pode ter uma erupção mais efusiva, né, com explosões e tudo mais, né, ou de forma mais lenta ou mais explosiva. Né, mais efusiva, que é de forma mais lenta, ou mais explosiva. Então, se você tiver o espaço mais livre, a lava vai saindo como um fluido. Já se você tiver mais dificuldade, quando ela sai de uma vez. Aqui seriam os locais onde existem mais vulcões ativos. Vocês estão vendo que no Brasil, por exemplo, não tem. Já teve muitos vulcões, mas hoje todos inativos. A gente só tem esse conhecimento por conta do conhecimento da geologia, da formação dos solos que existem em vários locais aqui no Brasil. E uma, mostrando vulcões e terremotos, mostrando aí que eles estão ali mais ou menos todos próximos, né, onde que tem terremoto, tem vulcão. Bom, gente, esse é o nosso primeiro vídeo que fala sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deem um like, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal para que a gente possa ir fazendo mais e mais vídeos e tendo cada vez mais informação interessante sobre a área da engenharia civil e da geotecnia.